eu sou Marcela Vale e este é o Rotina de Yoga. Estaremos juntos uma vez por semana falando sobre tudo relacionado ao yoga, porque o yoga vai muito além do tapetinho. Yoga vai além da parte física, é amadurecimento, é saber-se completo, mesmo sozinho, e também são os relacionamentos e a vida diária. Vem comigo, no caminho eu te explico. Olá, como você está? Com muita honra, eu trago para nossa conversa hoje o meu professor querido, Bruno Jones. Foi ele quem me deu um empurrão para ir para a Índia, é com quem eu tiro as minhas dúvidas, para quem eu recorro quando eu preciso de um olhar de yoga na minha vida, e é quem proporciona o melhor yoga nidra com a sua guitarrinha portuguesa. Ele não gosta de ser chamado de mestre, mas para mim é meu mestre sim. Então, antes de seguirmos nessa conversa, que vai ser sensacional, vamos respirar um pouquinho? Então, apenas perceba como que a sua respiração está acontecendo, percebe como que você está sentado, sentada, observa esse corpo e observa a movimentação desse ar no seu corpo. E então inspira profundo, preenche os seus pulmões completamente e deixa o ar sair bem devagar. Mais uma vez, inspira profundo, sente esse ar preenchendo os seus pulmões, indo lá para o topo da cabeça e na expiração, deixando sair todo o ar dos pulmões, bem lentamente. E continue com essa respiração que eu vou aqui começando o nosso papo. Bruno, professor querido, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui hoje disponibilizando o seu tempo para conversar comigo, com os nossos ouvintes. Bruno foi o professor da minha primeira formação de yoga, junto com o professor Leandro, e ele está nessa vida de yoga há muito tempo. Já foi diversas vezes para a Índia, estudou com ninguém menos que Swami Dayananda. Então ele tem muito o que contar para a gente, ele vai falar sobre essa trajetória, ele vai contar sobre as viagens e vamos falar sobre Vedanta, sobre a vida. Então, bem-vindo, Bruno. Deixo você se apresentar. Quem é Bruno Jones? Oi, Marcela. Antes de tudo, muito obrigado. Eu me sinto super honrado em participar do teu podcast e poder compartilhar aí com todo mundo um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência e falarmos, né, sobre yoga, sobre autoconhecimento, que é um tema que a gente é apaixonado. Bom, eu pratico yoga há basicamente 22, 23 anos, por aí. Eu comecei a praticar yoga, acho que pela porta de entrada que a maioria das pessoas começa a praticar yoga, né? Pelo corpo. Eu sempre gostei de levantar bastante peso, sempre fui um marombeiro e até hoje eu malho, gosto, não deixei de malhar por causa do yoga, né? Isso é um preconceito, um estereótipo que às vezes as pessoas criam. Não, como é que você vai praticar yoga e malhar ao mesmo tempo, mas você não está buscando flexibilidade, mas você continua forte e tudo mais, quando na verdade uma coisa acaba complementando a outra. E até mesmo no sentido de trazer uma saúde, uma estabilidade completa para o corpo, né? Esse equilíbrio entre força e flexibilidade, digamos assim. Mas enfim, comecei ali porque o meu corpo estava todo travado, todo dolorido, e eu amo surfar mais do que tudo. E eu não conseguia mais surfar direito. A musculação, que também era uma outra coisa que eu gostava muito, eu falei, também não vou parar de malhar, mas me atrapalhava demais o surf. E aí, um dia eu resolvi fazer uma prática de yoga, que era algo que eu também tinha muito preconceito em relação, né? Porque
Muitas vezes a gente vê a prática de yoga como uma atividade para a terceira idade ou uma atividade que predominam as mulheres, né? Então o homem ali na prática de yoga, essa coisa da autoinvestigação, da autoobservação, que a mentalidade machista, digamos assim, bloqueia muito, né? E eu me vi ali naquele processo. Eu estava com 20 e poucos anos, eu não tinha muita maturidade, digamos assim. E eu tive a grande sorte de cair na mão de um professor maravilhoso que foi me apresentando o yoga, né, através das práticas, mas ao mesmo tempo ele percebeu que eu tinha um interesse, eu fui me interessando cada vez mais pela coisa e ele foi me trazendo livros. Ah, lê esse livro, lê aquele outro livro, toma esse aqui, não sei o que lá, e eu ia devorando aquela coisa toda, cada vez mais interessado. E aí, um dia eu me lembro que ele também falou: olha, um outro professor, grande amigo meu, com quem eu pratiquei, estudei muito tempo na vida, vem ao Rio dar um workshop. Por que você não vai fazer o workshop desse professor? Eu falei: ah, já que você está indicando, né, vamos embora, vamos fazer esse workshop, claro. E aí eu fui lá, me inscrevi e tudo mais. E foi ali que eu conheci quem veio a se tornar o meu professor de verdade, né? A minha referência, a minha maior referência como professor de yoga, que é o professor Pedro Kupfer, com quem até hoje eu sou grande amigo, me tornei grande amigo e posso, né, consultá-lo, posso visitá-lo, posso entrar em contato constante com ele para seguir aí o meu processo de aprendizagem, né, de enriquecimento desse conhecimento. Então, passaram-se ali alguns anos e em 2005 eu resolvi fazer uma formação com ele. Aí saí daqui do Rio de Janeiro, fui para Florianópolis, na época ele morava em Florianópolis, e fiquei lá um mês, foi um curso intensivo de um mês, fiquei lá praticando direto. E aí, quando eu voltei para o Rio, passado esse mês, eu tinha uma vida, né, um emprego normal, digamos assim, e decidi largar tudo. Eu falei: olha, isso aqui não dá mais para mim, essa vida realmente não me faz bem, eu preciso de uma outra coisa, e essa outra coisa é essa vida de yoga. E foi muito natural, porque quando eu retornei ali do curso, amigos com os quais eu praticava, né, professores com quem eu praticava, começaram a me oferecer algumas aulas. Olha, me substitui aqui, olha, me substitui ali. Ó, eu vou sair dessa academia, quer entrar, não sei o quê. E eu fui pegando tudo que é aula que me aparecia pela frente. Tudo que é aula que me aparecia pela frente. E assim, de repente eu me vi vivendo de yoga. Tipo, em menos de um ano eu já me vi ali, cara, tem uma rendazinha aqui legal, fazendo o que eu amo fazer. Olha que fantástico. E aí também, logo nesse primeiro ano de retorno do curso de formação com o Pedro, né, ali no curso do Pedro eu tive contato, né, contato entre aspas, mas eu fiquei sabendo de uma professora aqui no Rio de Janeiro, a grande professora Glória Arieira, que havia estudado com Swami Dayananda lá nos anos 70. Eu não sabia nada disso, obviamente, mas eu fui sabendo ali pelas histórias que o Pedro ia contando ao longo do curso. E eu falei: bom, se ela também estudou com o professor do meu professor, porque o Pedro também havia estudado com o Swami Dayananda, é com ela que eu tenho que estudar, eu tenho que ir atrás dessa professora. E essa é uma bênção, né, aqui para quem mora no Rio. Então eu morava muito perto dela e aí comecei a estudar com ela desde 2006, desde 2006 até 2017 ou 2018, que quando eu me mudei aqui no Rio para mais longe dela, na verdade,
eu estudei ininterruptamente. Então foram ali 10, 12 anos estudando sob a tutela da Glória, né? E é uma outra pessoa da qual eu consegui me aproximar bastante, né? É uma pessoa muito acessível, uma professora muito acessível, uma professora que também tem um carinho muito grande por mim, por outros tantos alunos ali que passaram anos estudando junto com ela. E foi maravilhoso, porque ela criou a base perfeita para eu, no ano seguinte, em 2007, fazer a minha primeira viagem para a Índia. Outro dia eu estava pensando, falei, cara, daqui 2 anos vai fazer 20 anos que eu fui à Índia pela primeira vez. E Né? aí O você tempo tem passa vários anos rápido. seguidos, né? Passa. Né? Principalmente depois que você tem filho, né? Agora que eu tenho uma filha pequena, o tempo agora passa assim, a galope. E então, em 2007, eu fui para a Índia pela primeira vez e me inscrevi para passar 2 meses lá no ashram do Swami Dayananda, Em estudando junto com ele. Em Rishikesh ou E Rishikesh, isso. Antigamente, né, nos primeiros anos que eu fui, antigamente, né, 20 anos atrás, mas nesses primeiros anos que eu fui, os cursos eles eram mais longos, né? Esses últimos cursos que a gente pegou, que você foi também lá comigo para a Índia, os cursos se tornaram mais curtos, que foi até um desejo do próprio Swami Dayananda antes de falecer, porque ele queria que mais pessoas acessassem aqueles cursos. Então, quando você fechava um curso de 2 meses, 1 mês, você fechava para aquele grupo. E aí, quando você tem ali 4 cursos, digamos, de 10 dias, né, você consegue trocar ter uma rotatividade maior de pessoas, né? Embora nós brasileiros sempre pedimos, não, deixa a gente ficar em todos os cursos, por favor, a gente não quer fazer só um, a gente veio lá do outro lado do mundo, são 2 dias viajando até aqui, por favor, deixa a gente ficar para fazer todos os cursos. E lá no ashram do Swami Dayananda em Rishikesh, a gente também teve sempre essa simpatia das pessoas que gerenciavam o ashram, sempre foram muito carinhosos, muito queridos, sempre cuidaram muito bem da gente. Foram anos e experiências maravilhosas. Então, de 2007 basicamente até 2012, eu fui todos os anos, acho que tirando 2008, acho que 2008 eu não fui, foi 2007, 9, 10, 11, 12, isso. Nesses anos todos que eu fui, eu tive a oportunidade de estudar diretamente com Swami Dayananda. E isso aí realmente é priceless, né? Não tem preço ter tido a oportunidade de estudar com o professor dos meus professores. Conhecer então essa fonte, essa origem, né? Ter essa experiência de não, isso é esse senhor aqui que ensinou para os meus professores. Pô, que bom que eu tenho essa chance de estar aqui também. E aí acabou que nos anos seguintes eu fiquei um pouco mais distante dessas viagens da Índia. Na verdade, eu queria também fazer outras coisas na vida, viajar para outro lugar. Estava viajando para a Índia há 5 anos direto. E também nesse momento o Swami Dayananda faleceu em 2015. E aí eu só fui voltar para a Índia em 2017. E aí em 2017, levando um grupo ali de alunos também do meu estúdio na época, eu conheci aquele outro professor que na realidade veio a se tornar a minha maior referência dentro desse estudo. Então, assim, eu estava cabreiro, estava com o pé atrás, né? Vou voltar para a Índia, mas o Swami Dayananda não está mais lá. E aí, quem é o professor? Vai ser legal, não vai ser legal? Vai ser bom, não vai ser bom? E para minha surpresa, digamos assim, né, encontrei um professor que falava a minha língua. Parecia que ele falava para mim, porque, de certa forma, ele tinha uma personalidade muito parecida com a minha. Então, esse professor foi Swami Tattvavidananda, conhecido popularmente como Swami TV,
E falando, né, nessa coisa da personalidade, eu sou um cara muito cético, eu sou um cara muito crítico, eu sou um cara muito investigador das coisas, eu gosto de entender as coisas pela lógica, né? Eu não gosto de, mas eu acredito. Não, acredito não existe no meu vocabulário, eu entendo. Então, o Swami TV era alguém que falava nessa língua e na hora eu me conectei com aquele professor. Falei, cara, esse cara eu tenho que aproveitar agora ao máximo, já que eu peguei ali o restinho, né, o finzinho da vida do Swami Dayananda. Não, esse cara eu quero poder ter mais contato com ele. E aí, desde 2017, eu voltei para a Índia direto. E acho que a última vez que eu estive na Índia, o último ano que eu estive na Índia foi 2023. E também estive ali. Você estava comigo, não estava? Em 2020, na pandemia? Tava, a gente foi em 2019 com a turma Sim, grande e depois a gente voltou para o Vedanta Camp em 2020, que 2020, não né? voltamos. Exatamente. Em 2020 a gente passou aquele perrengue para voltar para o Brasil, né? A pandemia comendo no mundo e a gente estava lá em Risqueixa achando que estava tudo tranquilo, né? Tudo Não bem. acontecia nada. Né? E minha mãe me ligando, minha esposa me ligando, o mundo está acabando, volta para casa, pelo amor de Deus. E a gente lá tomando um chai, relaxados e aproveitando, né, as aulas do Swami TV. Então, assim, resumindo, né, vocês já viram, eu gosto de falar muito. Foram 13 viagens para a Índia, se eu não me engano, até hoje, né? Todas as viagens basicamente focadas em estudar. As vezes que eu passei pela Índia foram as poucas vezes que eu levei grupos de alunos, né? Então, eu levei os alunos também para estudar, que era o foco principal, e também aproveitei para levar os alunos para passear um pouquinho, porque ninguém é de ferro, né? Então você está na Índia, no final das contas você quer ver o Taj Mahal, você quer ver o não sei o quê, quer ver o não sei o que lá. A gente viu, né? Você viu, você esteve lá comigo também, a gente passeou, foi ótimo, as nossas experiências, né, em Varanasi, todas essas coisas, né, impactantes, né? Varanasi impactante demais, né? Mas o meu foco foi sempre ir e estudar, né? Sentar o bumbum lá no chão e ouvir ali aquele ensinamento desses grandes professores que tornam a nossa vida mais clara, tornam a nossa vida mais simples e tornam a nossa vida melhor. Então é isso assim, basicamente, né, já tendo falado muito, é o meu processo, é o meu caminho dentro dessa vida de yoga. E aí, concomitante, né, o tempo todo dando aula de yoga aqui no Rio, para lá, para cá, para lá, para cá. Tive meu estúdio em Copacabana, agora 2 anos atrás reabri o meu estúdio aqui na Barra. Então, sempre me movimentando e sempre tentando divulgar e disseminar o yoga da melhor forma possível, como aprendi com os meus professores. Muito bom. E realmente, como vocês viram, o Bruno não gosta de respostas curtas, por isso que eu falo que ele é um ótimo professor, porque quando a gente pergunta, vem muita coisa aí para responder, para tirar nossas dúvidas. E para quem não conhece o estudo que a gente faz, né, ele vem de mestre para aluno, né, de mestre para discípulo. Esse discípulo vai virar um mestre, né, posso virar um professor e passar para outro aluno. Então, teve ali, né, Pedro, professora Glória, Swami Dayananda, aí acho que era Tim Mayananda, né, que era professor de Swami Dayananda. Isso. Então, tem uma linhagem, a gente não usa muito esse nome, né, mas pode-se falar uma linhagem aí de mestres. Então, a gente não senta com um livro e aprende sozinho, né, tem um professor porque tem um porquê, todo esse estudo e todo esse conhecimento. Então, ali você já falou que os seus mestres, né, ou de alguns mestres, e o Swami TV realmente ele ele muda a forma como a gente vê as coisas, né? Então, o pouco que eu estudei com ele ali em 2020, ali no Vedanta Camp,
eram aulas que a gente sai totalmente mexida, eu saía totalmente mexida das aulas, assim, é uma coisa que parece que chacoalha e fala, esquece tudo isso que você aprendeu e olha por esse novo ângulo, percebe que tem uma outra coisa aí para você trabalhar, para você colocar a mente aí, a mente, né, entre aspas, né, que a mente é um objeto. Não, Você fala, totalmente, né? Pra gente, quando a gente olha para essa chacoalhada que você está falando, pra gente é até mais simples receber essa chacoalhada, porque a gente não carrega todo o histórico de uma pessoa que viveu, né, inserida na cultura da Índia, que, assim como outras culturas e até a nossa própria cultura, também é envolta por crenças, dogmas e que, uma vez enraizadas na gente, são difíceis de serem dissolvidas. Então, a gente olhava para a cara de certos indianos ali assistindo às aulas e era uma cara de espanto, né? Porque a pessoa fez uma coisa, exatamente isso que você falou, a pessoa fez uma coisa a vida inteira. E de repente o professor vira e fala: esquece isso que você fez a vida inteira, porque isso que você fez a vida inteira não adianta de nada. E assim, para gente que não está ali inserido nessa cultura, é também uma pancada, mas é mais fácil de ser assimilada. Agora, imagina para quem viveu a vida inteira fazendo uma coisa e lá nos seus 60, 70 anos, que é o público ali do ashram, né? A gente é garotinho ali do lado da galera que está lá. Imagina chacoalhar as estruturas de uma pessoa com essa idade, tendo repetido isso a vida toda e de repente, olha, esquece, não é isso não. É brabo. Então, você imagina, né, como que para essas pessoas é complicado ouvir aquilo que o professor dizia. Mexe realmente com as estruturas de uma vida toda. mexe. E lá é comum eles irem estudar mais velhos, né? Porque a vida eles não dedicam para esse estudo, né? Eles vão aprender Vedanta depois que eles já criaram os filhos, que praticamente estão aposentados, né? A gente tem duas vias através das quais isso acontece, né? Tradicionalmente, digamos. Existem aquelas crianças que têm a oportunidade de, desde jovem, passar por essa fase de ensinamento, de toda essa cultura, de toda essa tradição de conhecimento. E existe também uma outra via, né, que é, depois de haver vivido a vida, trabalhado, criado família, sustentado todo mundo, você começa a desacelerar, se aposentar para se dedicar a esse estilo de vida. Então, o que a gente viu, o que a gente presenciou ali no ashram é muito mais esse segundo grupo de pessoas, né, que tem tempo, né? Porque quem é que tem tempo hoje em dia de sair que sejam 10 dias, né, para fazer um retiro, para se dedicar, para ter um tempo para si mesma, né? Hoje em dia é muito raro isso. É verdade. A gente, com as aulas online, já fica, meu Deus, não vai dar tempo de assistir hoje, vou ter que ver a gravação. Imagina tendo que disponibilizar, né, desse tempo todo. Mas é muito interessante ver toda essa movimentação lá, né? E realmente, como que eles muitas vezes estão ouvindo aquilo, parece que pela primeira vez, né? Swami TV, ele dá essa bagunçada, eu acho que ele dá uma cutucada, uma provocada a mais, né, do que o Swami Dayananda fazia. Eu não estudei com o Swami Dayananda, infelizmente, mas pelo que vocês falam, ele parecia ser muito próximo aos alunos, assim, no sentido de ensinar com mais clareza, ensinar de uma forma mais esmiuçada o Vedanta, né? Sim, o próprio nome, né? Daya. Daya é compaixão. Então, o Swami Dayananda sempre foi uma pessoa compassiva, né? Ele sempre ensinou de uma forma mais compassiva, mais tranquila, né? Mais de coração, digamos, muito mais suave. E o Swami TV, ele era um cara mais incisivo, né? Um cara que queria provocar mais a reflexão das pessoas e mudar determinados paradigmas e preconceitos
estabelecidos ali na mente das pessoas, o que nos remete, nos lembra até um pouco do próprio Swami Chinmayananda, que foi um dos professores do Swami Dayananda. Porque se você assistir, e hoje em dia, né, a gente tem recursos para isso, se você assiste ali vídeos do Swami Chinmayananda no YouTube, no Instagram, que seja, você vê como o Swami Chinmayananda ele era incisivo também. E é super curiosa a história dele, né? Porque ele era um jornalista, né? Ele era um ativista contra a colônia inglesa e tudo mais, e ele falava uma coisa, que ele falava, pior do que sermos colônia da Inglaterra é sermos escravos da nossa própria cultura, ou seja, do que o Veda diz. Por quê? Porque o Veda ele tem uma porção em si muito religiosa, como eu falei, muito cheia de crenças, muito cheia de dogmas, que faz com que a população comece a ficar cega no sentido de repetir o que está escrito ali como se aquilo fosse irrevogável, como se aquilo ali fosse inegociável e como se aquilo ali fosse resolver os males da vida de forma definitiva, que é como a visão da religião em várias culturas. Então, em um determinado momento da vida, o Swami Chinmayananda se mandou para Rishikesh também. E ele falou, eu vou lá, eu vou entrar num ashram desses e vou desconstruir todo esse negócio. E vou comprovar que esse negócio todo é balela. E aí ele foi estudar lá na época com o Swami Shivananda, que também é um professor muito conhecido popularmente no mundo todo. E aí ele começou a fazer as perguntas, né? Ele foi para lá como um jornalista, então ele começou a fazer as perguntas para o Swami Shivananda. E o Swami Shivananda ia respondendo para ele, a cada resposta que o Swami Shivananda dava, ele ficava maravilhado, porque ele falava, cara, tudo que você está me dizendo faz sentido. Não era o que eu estava imaginando lá atrás. Portanto, existe uma porção dessa cultura que não está conectada com crenças, com dogmas, com coisas que aprisionam a nossa forma de pensar, mas, pelo contrário, nos libertam, né? Então, ele mergulhou ali por alguns meses com Swami Shivananda e, em poucos meses, acabou que o Swami Shivananda resolveu dar a permissão, digamos assim, eu não sei como é que eu traduziria isso para o português, mas fez com que o Swami Chinmayananda se tornasse um renunciante, ou seja, vestisse a roupa laranja, igual essa que eu estou aqui agora, hoje eu estou com roupa de Swami. Então, fez com que ele também abraçasse esse estilo de vida. E ele só abraçou esse estilo de vida porque aquilo fazia sentido para ele. Não é porque o Swami Shivananda tinha convidado ele, não. Ele entendeu que aquilo fazia sentido. Ele falou, quer saber? Esse negócio de jornalismo, essas outras coisas, vão ficar para segundo plano. Agora o que eu quero é esse entendimento sobre quem eu sou, sobre essa pessoa livre, sobre essa pessoa satisfeita. É fantástico, vale a pena, né? Tá aí no YouTube, você pode encontrar o filme dele, que tem séries, né? Tem vários Não, tem o filme, você tem o filme da história dele. Que legal, eu conhecia só a série mesmo e nem assisti inteira, são vários capítulos. Sobre Vedanta, eu não costumo usar muito essa palavra no podcast, eu uso bastante yoga, tudo que eu vou falar eu falo yoga, porque para ficar mais fácil das pessoas entenderem, mas muitas vezes eu estou falando de Vedanta. Então, qual que é a diferença, assim, como que a gente pode falar? O que é yoga, o que é Vedanta? Então, vamos falar sobre o prático e a porta de entrada para a maioria das pessoas, né? Yoga.
O que é yoga? Então a gente precisa entender isso. A maioria das pessoas vai traduzir yoga como é uma filosofia de vida, é isso, é não sei o que, não sei o que lá, é uma prática, é um conjunto de técnicas. Não. A gente precisa entender que yoga é um estilo de vida. Um estilo de vida que tem como objetivo preparar a tua mente, tornar a tua mente madura o suficiente para que você possa empreender esse estudo, que é apresentado por Vedanta. Eu também não uso muito mais a palavra Vedanta, porque Vedanta caiu meio que na vala comum, assim, né? E acho que, enfim, eu prefiro não usar mais a palavra, mas eu uso a palavra Upanishad, porque Upanishad é sinônimo de Vedanta, porque Vedanta é composto pelas Upanishads. Então, o que significa a palavra Upanishad? Isso que é interessante a gente observar aqui. Upanishad significa estar próximo a alguém que detenha esse conhecimento. Upa, o prefixo upa, significa estar próximo. Ni vem de nista, que significa firme. Estar próximo a alguém que é firme nesse entendimento. E aí vem o sufixo sad, shad, que significa desgastar. E o que você vai desgastar no final das contas? O que você vai desgastar no final das contas é essa ignorância, essa confusão que você tem estabelecida na tua mente em relação à pessoa que você é. Porque todos nós nos olhamos a partir da perspectiva do indivíduo apenas, né? Eu olho para o meu corpo, eu olho para a minha mente, eu olho para as minhas emoções, eu olho para os papéis sociais que eu desempenho e eu me limito a isso, né? Eu me vejo apenas dessa forma. E toda vez que eu me vejo apenas dessa forma, eu automaticamente estou condicionado àquela forma. Então, quando eu olho para o meu corpo, tem sempre alguma coisa faltando no meu corpo que podia ser melhor, né? Quando eu olho para a minha mente, para os meus pensamentos, para as minhas emoções, para as minhas capacidades intelectuais, eu também faço a mesma observação. Podia ser melhor, né? A minha forma de lidar com as emoções podia ser melhor, as minhas emoções podiam ser diferentes, os meus pensamentos podiam ser diferentes, quando na verdade a gente não tem a capacidade de escolher nada disso, né? Você não escolhe o que você sente, você não escolhe o que você pensa, você não escolheu como é que o seu corpo ia ser, o seu corpo veio dessa forma, você ganhou o corpo dessa forma. Então a Upanishad, ela te convida a olhar para além do indivíduo. E além é também uma licença poética, porque não é uma questão de algo que esteja além do indivíduo, mas é algo que permite que o indivíduo exista. Então, a gente pode chamar de a essência do indivíduo. Assim como a essência de uma onda é a água. Não existe uma onda sem ser água. Obviamente, não estou falando de ondas de rádio, ondas disso, não. Onda do mar, tá? Então, não existe uma onda no mar que não seja feita de água. Então, qual é a natureza da onda? A natureza da onda é água. Não é algo separado da onda, não é algo que está além da onda, e por isso que eu falei que é uma licença poética, mas é a própria natureza da onda, é a essência da onda, é a água. Então a Upanishad vem falar sobre essa essência, que é a essência do indivíduo, não apenas do indivíduo Bruno aqui, mas de todos os indivíduos e também de todos os seres, de todos os objetos que existem no universo, de todos os nomes e formas.
Só que aí a gente tem um problema, que é a limitação da mente e a limitação das palavras. Ou seja, como é que a minha mente vai alcançar aquilo que não pode ser descrito por uma palavra? Como é que a minha mente vai alcançar aquilo que não pode ser colocado numa forma? Aí você pode pensar, danou-se. Porque é basicamente isso, danou-se. Mas qual é o papel da Upanishad? Como eu disse, é desgastar. E como é que esse desgaste acontece? Esse desgaste acontece pelo tempo que a gente fica ali próximo a esse ensinamento, a esses professores. Porque quanto mais a gente vai ouvindo aquilo ali, repetidas vezes, a nossa ignorância em relação ao tema vai se desgastando, vai se dissolvendo. E uma outra coisa muito interessante em relação a essa coisa toda, que é a Upanishad, por exemplo, ela não tem a capacidade de revelar para você diretamente essa essência. Por quê? Porque a Upanishad é composta por palavras. Então, as palavras da Upanishad, por si mesmas, não vão resolver esse problema. Mas, à medida em que as palavras são ouvidas, elas vão o quê? Limpando esse cenário da mente, essa paisagem da mente, essa confusão, essa ignorância, até o ponto em que, quando essa ignorância ela é desgastada completamente, essa essência, essa existência que é você, ela naturalmente se revela. Então, o que o yoga faz pela gente? O yoga, através das suas técnicas, das suas práticas, ele nos ensina a desenvolver uma mente preparada para ouvir. E como é que eu desenvolvo uma mente preparada para ouvir? Porque a minha mente está distraída o tempo todo, né? A gente está aqui conversando, mas a gente ouve um barulho lá fora, daqui a pouco o meu ouvido vai atrás, a minha mente vai atrás e aquilo que a gente estava debatendo aqui, puf, é esquecido. Então, o que o yoga faz pela gente? E aí, eu preciso dizer, porque eu sou apaixonado por essa definição da palavra yoga. E eu repito muitas vezes na aula que é Yoga Karma Sukhaushalam, que é uma definição dessa palavra apresentada por Krishna dentro da Bhagavad Gita, que é uma das composições principais do yoga. E de Vedanta, se a gente quiser chamar, porque Bhagavad Gita não é Vedanta, não é Veda, mas ele vem como uma composição, ela vem como uma composição muito importante nesse processo. Então, o que significa isso? Yoga Karma Sukhaushalam significa literalmente yoga é a habilidade na ação. Mas o que é yoga é a habilidade na ação? Eu vou matar todo mundo porque eu tenho habilidade para matar. Não, isso aí obviamente não é yoga. Então a gente precisa, por isso que a gente precisa do professor. Porque o professor precisa o quê? Abrir essa flor do conhecimento para a gente, né? Abrir ali um verso da Gita para a gente entender. Yoga é buscarmos o nosso melhor o tempo todo. Ou seja, em todas as oportunidades de ação que nós temos ao longo do nosso dia, que nós possamos agir sempre da melhor maneira possível. Tá, mas o que isso tem a ver, no final das contas, com uma mente preparada? Gente, quando a gente faz o nosso melhor possível, quando a gente tem a certeza que a gente fez o nosso melhor possível, o que acontece? A gente fica em paz com a gente mesmo. Nós ficamos tranquilos, né? Se a gente faz ali uma autocrítica,
a gente lembra, não, eu fiz o melhor que dava. Dentro das minhas capacidades, dentro das minhas possibilidades, eu não deixei nada a desejar, eu fiz o melhor que eu podia. Então, quando você tem essa tranquilidade consigo mesmo, a tua mente se torna receptiva, ela se torna menos reativa. E você então tem espaço para escutar, que é o principal. Você tem espaço também para questionar isso que você ouviu. E depois você tem espaço para apreciar isso que você ouviu, questionou e entendeu, que é o processo de estudo, de ensinamento dentro desse corpo de conhecimento. Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. Ouvir, questionar e contemplar, apreciar. Então, o yoga tem esse papel através das práticas de asana, através das práticas de pranayama, através das práticas de meditação, através da prática dos valores no nosso cotidiano. O que isso faz pela gente? Desenvolve uma mente tranquila, receptiva, não reativa. E aí sim o professor vai poder falar para mim, aí sim eu vou poder escutar o que o professor está falando. Porque fora isso, a minha mente está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo e ela não vai ter a oportunidade de mergulhar nesse processo de autoinvestigação, autoobservação e autoconhecimento. Portanto, yoga é aquilo, é esse estilo de vida que nos prepara para esse conhecimento. Tá vendo, gente? Isso é uma aula. Voltem, escutem tudo de novo, porque o aprendizado é assim. A gente realmente escuta, acha que entendeu, percebe que não entendeu nada. Então, muitas vezes durante as aulas eu escutava, eu tentava reproduzir e era muito engraçado, porque quando eu tentava falar o que eu tinha aprendido na aula, não saía nada, porque parece que o cérebro não tinha processado. Eu falava, mas eu lembro o que ele falou, eu lembro que eu estudei, mas eu não conseguia passar. Então, o estudo ele não é de uma aula, é um estudo contínuo. Então, o Bruno estudou por muitos anos, eu já estou estudando por bastante tempo também. E cada vez que a gente pega um texto, aquele texto é um novo texto. Então, provavelmente vocês vão ouvir este podcast e vão querer voltar e ouvir de novo, porque cada vez que você se coloca à disposição do estudo, ele toma outra forma e vai realmente fazendo sentido. Então ficou super bem respondido. Obrigada, Bruno, de o que é yoga, o que é Vedanta. E eu ia te perguntar por que alguém estudaria Vedanta. Então acho que já está aí na sua resposta, mas se você quiser completar, por que alguém estudaria Vedanta, né? Por que alguém estudaria, por que alguém faria uma aula de yoga? Eu acho que é porque a gente deseja se libertar de um certo incômodo que muitas vezes nos acomete, né? Esse incômodo que é a sensação de insuficiência, de insatisfação, de incapacidade. A gente tem esse olhar muito limitado em relação a nós mesmos. E todos nós acabamos procurando essas respostas em vários lugares na vida, né? Algumas pessoas vão mergulhar no estudo religioso, na prática religiosa, outras pessoas vão buscar isso na filosofia, na ciência, não sei, as pessoas vão buscar em vários lugares. E eu posso responder em relação a mim, que é: eu sempre fui essa pessoa muito crítica, muito cética, muito avessa a essas fórmulas, né, pré-moldadas, transmitidas para a gente. E isso me incomodava bastante, né, porque eu também tinha essa sensação, essas sensações,
e não digo que me libertei dessas sensações totalmente, porque volta e meia acontece alguma coisa na nossa vida, nas nossas vidas, e a gente é, né, surpreendido mais uma vez por essa sensação de insuficiência, incapacidade, insegurança, todos esses ins, né? E eu digo uma frase em relação a mim mesmo, que é o seguinte: as pessoas sempre tentaram me mostrar de alguma forma a existência de Deus. E eu nunca fui capaz de aceitar, né? Quando era mais jovem, eu ficava extremamente irritado com esses papos de Deus, de religião. Não enche meu saco e tudo mais. E eu posso dizer que quando eu comecei a praticar yoga e quando eu comecei com esse estudo, e o estudo que eu sigo até hoje, né, como você mesmo disse, é um estudo que nunca acaba, nunca acaba. A gente vai levar para o resto da vida. E hoje eu sou capaz de dizer, né, eu não acredito em Deus, eu nunca vou acreditar em Deus, mas yoga e as Upanishads e Vedanta me fizeram entender Deus. E entender Deus como não uma personalidade, algo separado, algo diferente, maior do que eu, nada disso, mas como aquilo que eu sou em essência. Essa essência que existe em cada um de nós, essa água que existe em todas as ondas, é Deus, né? Deus é aquilo que é presente em tudo. E Deus é aquilo que se manifesta em tudo. Então, Deus, obviamente, dentro da nossa cultura, ela é uma palavra muito sobrecarregada de preconceitos. A gente precisa ter também ali uma liberdade para voltar a usar essa palavra. Deus sem tantos preconceitos juntos dela. Então, hoje em dia, eu uso essa palavra ali no meu estudo, na minha investigação, e entendo, não, Deus, eu quero usar divino, ou quero usar outra palavra, pode usar, não tem problema. Mas eu posso usar até mesmo a palavra Deus hoje em dia, que eu estou em paz com essa palavra. Eu fiz as pazes com essa palavra, porque todo esse estudo me fez compreender que tudo aquilo que se manifesta no universo, todos os nomes, todas as formas, elas são a mesma coisa. Esse divino, esse livre de limitação, essa essência, essa existência que é comum a tudo. Então, para mim fez uma grande diferença, me trouxe um grande alento na vida e até mesmo me permitiu o relacionamento com outras pessoas de uma forma menos explosiva, né, reativa, que traziam, ou que trazem essa visão limitada de Deus. E tudo bem, é assim que você pensa, pode pensar assim, faz bem para você, faz bem para você, segue firme. Eu tenho uma outra percepção e é uma percepção que me faz bem. Então, acho que é isso. Nossa, ótimo você falar isso. Eu tenho um grupo no WhatsApp que de segunda, quarta e sexta eu mando algumas mensagens sobre yoga, Vedanta, bem-estar, mando alguma coisa pro pessoal que está no grupo. E ontem eu peguei uma frase de Swami Dayananda que era assim: não existe um só Deus, existe somente Deus. Portanto, não há nada secular. Tudo que está aqui é Ishvara. Exato. Exatamente o que você falou. E ele dizia também, Ishvara não é um tema que você deve acreditar. Ishvara deve ser entendido. Então, isso é algo que ele falava complementando isso aí que você acabou de falar dele. Porque é isso, uma vez que você compreende uma coisa, que você entende uma coisa, esse entendimento, ele se opõe ao medo. Porque quando a gente não conhece alguma coisa, muitas vezes a gente tem medo daquela coisa. Então, quando há conhecimento, quando há entendimento sobre qualquer que seja o tema, todo o medo desaparece, né? Todo o receio desaparece. Aí você se entrega, né? Você relaxa.
Gente, não há nada diferente, não há nada separado daquilo que é o divino. Ai, puxa, que alívio, né? Você ouve, até mesmo sem entender, no começo isso te dá um alívio. Pô, legal. Mas agora eu preciso entender isso, né? Aí você vai dar o benefício da dúvida para esse conhecimento, para esse ensinamento. E ali, se a coisa, né, te traz ali uma perspectiva diferente, que foi uma perspectiva que me atraiu, você vai dar ali os 5 minutos de confiança para o negócio, tentar te mostrar e convencer que aquilo ali realmente é lógico e prático, não é mais uma história da carochinha que você está ouvindo. E uma das coisas mais interessantes e mais bonitas desse estudo é que não existe uma crença, né? Não existe nada imposto e o questionamento ele é sempre muito bem-vindo. Então, eu acho isso um diferencial e algo super importante mesmo, porque é para entender, não é para acatar. Por isso que a necessidade de um bom professor, né? Porque o professor não vai falar é assim e ponto. Ele vai te permitir questionar e tirar as suas dúvidas o máximo que ele puder também, porque muitas vezes o professor também é um estudante, né? Claro, e o que você falou é fundamental, esse negócio de é assim. Se um professor um dia te responde é assim, sai correndo desse professor o mais rápido possível. Porque o professor, pelo contrário, ele deve te estimular a questionar, né? Faça perguntas, não entendeu? Questione, né? Eu estava falando as últimas 2 semanas, se eu não me engano, eu mandei perguntas para a professora Glória ali pelo meu WhatsApp, né? Eu tenho a sorte de ter o WhatsApp da minha professora e poder falar com ela diretamente, assim. E aí eu mandei 2 perguntas para ela. Falei, Glória, é assim, é assado? Assim, é assado, não sei o quê. Então, assim, ela sempre me estimulou a questionar. Meus professores sempre me estimularam a questionar. E que bom que eles estão disponíveis para me atender, que é também aquilo que eu sempre tento fazer com os meus alunos. Tipo, eu tento sempre estar disponível o máximo possível. Pode me mandar mensagem, talvez eu não responda na hora, porque eu já dormi, ou que eu estou cuidando da minha filha, ou que eu fui surfar, sei lá. Mas em breve eu vou te responder, nunca vou te deixar ali sozinho. Então, acho que esse também é o nosso papel como professores. A minha sorte é de mandar para você, tá? Não para a professora Glória, que dela eu não tenho WhatsApp, mas tem no dela. É E, isso. nossa, muita coisa, assim. Acho que quem tá ouvindo vai ter que ouvir de novo, hein? E a gente falou bastante sobre as viagens, suas viagens para a Índia. A nossa viagem para a Índia foi maravilhosa. Eu acho que o grupo que a gente formou ali, não sei se vai ter de novo, porque foi muito incrível. Eu preciso voltar, preciso ir de novo para Varanasi, porque Varanasi foi bem pesado, assim. Acho que Varanasi para mim foi, nossa, algo que mexeu muito. E eu preciso voltar com outro olhar para Varanasi. Tem alguma viagem programada? Tem alguma viagem próxima? Não, nesse momento não, assim, tem vários elementos agora que conspiram contra, né? Primeiro é minha filha, tipo, ficar longe da minha filha é difícil, é muito difícil, né? Eu vou dar um retiro agora na semana que vem no curso de formação para professores e eu vou ficar uma semana fora. E eu já tô aqui assim, caraca, eu vou ficar uma semana longe da minha filha, cara. Vai ser dose. Tipo, eu reclamo quando eu tô aqui, porque às vezes eu não consigo descansar, porque uma criança, né, ela te cobra um monte de coisa, ela pede a sua atenção. Aí eu falo, não, eu vou sair por 2 dias, que seja, eu vou dormir, vai ser maravilhoso, né? Você sabe, eu ia para São Paulo dar curso de formação, vocês queriam marcar jantar de indiano à noite, eu falo, gente, não esquece, eu vou terminar a aula, eu vou direto para o hotel e vou dormir às 5 da tarde, às 6 da tarde, porque eu preciso recuperar o sono que eu já perdi com a minha filha. Eu preciso descansar. Então, se vocês quiserem me encontrar, me encontrem em aula. Ali a gente se encontra na hora do almoço e tal, mas depois do curso, por favor, não, estou morto. Mas então, assim, eu sinto muita falta dela. Então, assim, pensar numa viagem da Índia, 10, 15 dias fora,
me parte o coração nesse momento, até porque ela também fica com muita saudade de mim, então me parte o coração saber que ela está sentindo a minha falta, não é uma sensação muito boa. E, enfim, dólar alto, as coisas muito caras, e acaba sendo um impeditivo, né? Uma viagem que já foi uma viagem muito mais barata, muito mais tranquila de ser feita, hoje em dia já requer um pouquinho mais de investimento, né? Então, por enquanto, eu estou aqui quietinho em casa. Isso é muito bom. E é verdade, quando a gente foi em 2019, era metade do que está saindo uma viagem hoje. Metade, e a gente ficou 20 dias, né? Pois é, a gente ainda fez uma viagem mais longa, né? A gente fez uma viagem super boa em termos de conforto, né? A gente ficou em ótimos hotéis, ótimos traslados, tudo perfeito, né? A gente fez uma viagem, como você disse, foi um grupo perfeito, uma logística perfeita, né? Tudo saiu ali às mil maravilhas. E assim, para a gente ter um certo nível de conforto e segurança, digamos, a gente acaba pagando um pouco mais, né? Não é simples. A gente ficar totalmente solto na Índia, às vezes é meio perrengue para mim, né? Eu já viajei mais vezes, então assim, já estou acostumado, eu sei o que eu vou esperar, eu sei o que vai acontecer, eu sei como é. Agora, para a pessoa que está indo pela primeira vez, né? Você lembra a primeira vez que você desembarcou lá, o excesso de informação que te invade, né? Cheiros, sons, pessoas, é muita informação ao mesmo tempo chegando em você. Você está lá virada no fuso horário, com a barriga roncando de fome, louca para tomar um banho, deitar numa cama, né, se recompor, e a gente já chega lá fazendo um monte de coisa, né? A gente já chega turistando, assim, a gente já chega aproveitando a viagem. Então, um mínimo de estrutura a gente acaba buscando, né? Porque senão você sai ali do aeroporto de Delhi e já vem 10 mil pessoas em cima de você te pedir alguma coisa, né? Assim, a Índia, pelas minhas experiências, né? Não estou generalizando, estou falando das minhas experiências. A gente tem outras experiências aí de outras pessoas que não são tão legais assim, mas as minhas experiências na Índia até hoje são as melhores. Eu nunca me senti com medo na Índia, eu nunca me senti ameaçado na Índia. Eu sempre me senti muito tranquilo. E você que viajou comigo ali, embora, né, estava ali num grupo, tudo mais, acho que você se sentiu tranquila, acolhida, de boa, não sentiu medo, nada, né? Mas para uma pessoa que nunca foi para lá, de repente chegar sozinha, pá, aquele bando de informação, a pessoa pode ter ali um piripaque, né? Um ataque nervoso ali de pânico, fala, caraca, porque é outro mundo, né? Imagina, você estava falando ali de Varanasi. Imagina uma pessoa que sai do Rio de Janeiro, de São Paulo e desembarca em Varanasi direto. Cara, é uma cidade muito impactante, né? São coisas que a gente não está acostumado a ver, né? É uma loucura e assim, a gente aprende a ver a maravilha, a beleza no meio daquilo tudo, mas não é fácil. Então, eu digo por mim, a Índia é a minha segunda casa. Você viu, quando a gente estava lá, o quanto as pessoas são carinhosas comigo, me tratam bem, quantas pessoas eu conheço, né? Quantas pessoas se lembram de mim. Você passa anos sem ir, quando você volta, ô Bruno, não sei o quê, vem aqui tomar um chai comigo, senta aqui, não sei o que lá, aquela coisa gostosa, né? É um calor humano quase como o do brasileiro, ou às vezes maior do que o do brasileiro. Então, eu sou um apaixonado pela Índia. Se eu pudesse ir todos os anos, eu iria todos os anos. E estou tentando convencer minha filha um dia. Filha, vamos com o papai? Vamos lá. Com certeza ela vai. Né? Vamos ver. Ela vai. Já crescer mais. Mas é a Índia. Eu sempre falo, as pessoas me perguntam, como que é a Índia? Eu falo, a Índia não é para qualquer pessoa. Acho que você tem que ter um interesse, não é uma viagem que você fala, eu vou tirar férias, para onde eu vou? Eu vou para a Índia. Não. Porque por mais que a gente lê, por mais que você vê livro, vê vídeo, a hora que você chega lá, não tem nada igual. Parece que abriu um portal em que você tá
em um lugar assim que realmente você não sabe o que fazer. Você tem que estar com alguém, como a gente foi, né? Tinha guias, tinha vocês que conhecem a Índia pra caramba, já sabem como lidar, e a gente foi com esses guias, tal. Então, tem que ser, eu acho que para quem não quer passar nada de perrengue, eu acho que tem que ser uma viagem assim. E uma viagem assim, como a gente falou, tá bem difícil de ser feita hoje em dia por várias questões, né? Financeira e o mundo meio maluco do jeito que anda. Tem muita coisa aí rolando. Muita coisa, mas vale a pena. Para quem gosta do assunto, então vale a pena. A gente foi inclusive para um casamento, né, Bruno? Foi, não, a gente teve a experiência completa, né? Tudo que a gente podia participar, a gente participou, foi muito legal. Foi muito bom. E, bom, voltando aqui ao nosso assunto yoga e o Upanishad Vedanta, o que você vê de diferença do yoga, das aulas ou da forma como era apresentado, de quando você começou para hoje? Porque teve muita mudança aí nesses 20 e tantos anos, né? Da forma como o yoga chega para as pessoas. Sim, o yoga ele vai se difundindo cada vez mais, né? Outras pessoas vão entrando em contato com ele e por nossa culpa também. Nós somos divulgadores do yoga, nós somos professores de yoga, né? Nós apresentamos essa cultura para outras pessoas que nunca tiveram contato com ela, como eu em um momento também fui apresentado para uma coisa que eu não tinha a menor, né, afinidade, o menor conhecimento e acabei me apaixonando. Então, assim, a gente vê ao longo do tempo e é muito covarde a gente falar assim, não, é no Ocidente, não sei o quê. Não, dentro da própria Índia mesmo, há muitos anos o yoga vem ganhando novas roupagens. Né? Se você falar sobre Ashtanga, Vinyasa, Iyengar e Yoga, são coisas que foram criadas na Índia e são novas roupagens do Hatha Yoga. Né? E tudo bem, a gente não está criticando isso. Mas uma coisa que a professora Glória falou uma vez em aula e que ficou também muito marcado na minha mente foi o seguinte, ela disse, o yoga está sim se transformando ao longo dos anos, ao longo do tempo. Isso aí é inegável. E vai sempre acontecer, porque você está levando o yoga para uma outra região do mundo, uma outra cultura, para outros interesses, digamos. Então, assim, até mesmo eu dando aula, você dando aula, né? Existe ali uma grande porção da nossa aula que atende ao paladar do nosso aluno, que é o aluno que quer ali se alongar, o aluno que quer ali fazer as posturas, não sei o quê, tá. Ok, a gente oferece tudo isso. E uma coisa que eu aprendi com os meus professores, né, uma coisa que eu repito muito pela inspiração que eu tenho do Pedro, meu professor, que é todas as aulas que eu dou, elas têm um tema. Né? Eu sempre te convido para refletir sobre um determinado tema enquanto você está fazendo as posturas, os pranayamas, a meditação, usando as técnicas ali, porque isso, no fim das contas, é algo que você vai levar para a tua vida. Depois que você sai da aula, você talvez pense, pô, aquilo que o Bruno falou hoje, cara, ele enfiou o dedo na minha ferida, foi para mim. Pô, não, aquilo que o Bruno falou hoje fez sentido. Não, aquilo que o Bruno falou hoje, cara, que coisa de maluco, não concordo, sei lá. Enfim, mas aquilo desperta alguma coisa em você. E a minha ideia, né, de trazer isso que eu aprendi com os meus professores vai então de encontro com isso que a Glória falou uma vez na aula que me marcou muito, que é o yoga, ele se modifica, ele se adapta, ele se transforma. Ok, isso não tem problema. O grande problema é quando o coração do yoga se perde. E o que é esse coração do yoga? É esse objetivo. Qual é o objetivo de uma vida de yoga? Autoconhecimento. O reconhecimento, o entendimento de que você já é completo,
de que você já é livre, de que você já é a pessoa satisfeita que você busca todos os dias. Ou seja, esse entendimento, isso tem que estar presente em toda a aula de yoga. Ou seja, se você dá uma aula de yoga, você tem que conduzir os teus alunos para esse objetivo. Não é para respirar melhor, não é para ser mais forte ou mais flexível. Esses são efeitos colaterais que vão acontecer. Com certeza você vai melhorar sua respiração, com certeza você vai melhorar sua força, sua flexibilidade, você vai melhorar um monte de coisa. Mas o objetivo do yoga é que você se conheça. E para isso você não precisa ter habilidades físicas, para isso você não precisa ter habilidades respiratórias, nada disso. Você precisa ter o interesse, né? E por isso que é necessária uma preparação. Você está falando, a viagem para a Índia não é para qualquer um. E yoga não é para qualquer um nesse sentido. Porque não adianta você virar para uma turma de amigos da sua escola, da tua faculdade, que você reencontrou ali no bar e falar assim, galera, sabia que vocês deveriam fazer uma aula de yoga? Acho que vai ser super legal para vocês. Não dá. A pessoa procura o yoga quando em algum momento da vida ela sente a necessidade de uma resposta que ela não encontrou ainda em outro lugar. E ali ela pode ter ouvido falar, sabia que yoga pode te ajudar? Ah, será? Então vou lá dar o benefício da dúvida para o yoga. Que foi o que aconteceu comigo, de certa forma. Eu entrei pelo corpo, ok, mas óbvio, havia tantas outras questões e ainda há tantas outras questões na minha mente que eu desejo clarear, que eu desejo resolver, eu desejo ser um melhor pai, eu desejo ser um melhor marido, eu desejo ser um melhor ser humano. E todas essas coisas podem ser melhoradas a partir de uma vida de yoga, trazendo essa atenção para o presente, né? Um jargão, mas é essa atenção para o presente, essa atenção nas escolhas, nas decisões, essa busca por fazer o melhor o tempo todo. Então, tudo isso se encaixa, né? E começa a realmente se transformar num estilo de vida, porque tem tantas coisas envolvidas que não são mais deixadas de lado, né? Diferente do médico que está no hospital e quando sai do hospital pendura o jaleco e não vai mais ser médico depois dali, o yogi não. O yogi é 24 horas, ele não para, é o tempo todo você está buscando fazer o seu melhor. Muito bom. E realmente as aulas do Bruno, para quem nunca fez, eu vou deixar o link do YouTube, ele tem muitas aulas lá no YouTube. Inclusive a gente estava conversando teve uma época ali na pandemia que ele deu aula todos os dias, então tem muito conteúdo lá no YouTube. E ele tem um livro, dois, né? Mas tem o último, Meditações para a Vida Plena. Não dá para ver, ó. Ia te mostrar. E eu vou deixar o link também para quem quiser comprar. E esse Meditações para uma Vida Plena são essas reflexões que o Bruno faz no começo ou no final da aula, né? Então, são várias reflexões e eu uso muito nas minhas aulas. Este livro está sempre comigo, porque às vezes eu, inclusive, leio. Muitas vezes eu tiro a ideia, né? Muitas vezes eu pego aqui e falo, acho que hoje eu vou falar sobre isso. Mas muitas vezes eu leio porque é uma meditação. Então, às vezes eu leio no final da prática, ali no pessoal, depois do Shavasana ou antes de entrar para o Shavasana. E é muito bom mesmo. Então, essas reflexões são super importantes e é realmente isso que talvez seja a diferença entre aulas de yoga, né? Uma aula muito direcionada para o corpo, a aula que realmente vai direcionar para o objetivo do yoga. Muito bom. E para quem está começando a dar aula agora, porque tem alguns novos professores que me perguntam, às vezes, fica chateado. Já vi pessoas chateadas com essa questão de
reclamarem da prática, reclamarem da prática da aula, porque queria mais corpo, queria mais alongamento, nananá, e a pessoa acaba trazendo mais um yoga não tão voltado para o corpo desse jeito. Então, para quem está começando agora, queria que você deixasse uma dica aí, algumas palavras para não se chateiem com isso. A nossa mente, ela é sempre desejosa de novidades, né? A nossa mente, ela não gosta do tédio, ela não gosta da repetição, ela não gosta do mesmo. Só que é a repetição, a constância que nos torna realmente bons em alguma coisa. Pensa num músico. Quantas vezes um músico não precisa treinar as mesmas escalas de música no braço de um violão, no teclado de um piano, até dominar aquela escala completamente e aquilo se tornar totalmente natural de ser tocado? Ou seja, não exige mais esforço para ele, ele sabe para onde a mão dele vai, como a melodia se constrói. Isso é repetição. Imagina um atleta de qualquer modalidade que você pensa. Como é que esse atleta se torna muito bom naquilo que ele faz? Repetindo exaustivamente os mesmos movimentos. Você vai para uma aula de natação, você vai nadar crawl, borboleta, costas e peito. Todos os dias. Não tem mais do que isso, não tem o que inventar. Não tem. Você vai jogar bola, futebol, é a mesma coisa, todos os dias. Então, as pessoas, né, a gente está num momento da humanidade que a informação ela vai e vem muito rápido e as pessoas estão cada vez menos dispostas a, eu não vou dizer gastar, mas a dedicar um tempo para alguma coisa com calma. Então as pessoas assistem o vídeo acelerado, as pessoas ouvem o áudio acelerado, as pessoas não têm mais a capacidade de parar para fazer uma coisa com calma. Então eu vejo isso até mesmo nos meus vídeos do YouTube. Eu vou lá, boto um vídeo de 5 minutos no YouTube, de um tema XYZ. Aí depois eu vou ver lá nos dados do YouTube a performance desse vídeo, digamos. Tempo de visualização médio, 2 minutos. De um vídeo que tem 5 minutos. Ou seja, a pessoa não consegue dedicar 5 minutos que sejam 5 minutinhos, gente. 5 minutinhos. Para assistir, para ouvir uma coisa que é do interesse dela. Porque ela viu ali o tema, sei lá, autoconhecimento. Pô, isso me interessa, vou ouvir. E aí ela, não, vou passar rápido, essa parte aqui, não sei o quê. E aí acontece aquilo que você estava até falando, né? Ah, você assistiu a aula, agora me explica o que você assistiu. Ah, não sei te explicar. Então, assim, eu já ouvi professores, amigos meus, dando esses relatos, né? Ah, porque o aluno veio aqui e reclamou na direção do estúdio que a minha aula é sempre a mesma. Gente, é para ser sempre a mesma. Me desculpa, mas não tem o que você inventar no yoga. O yoga já está pronto, já está pronto. Óbvio que você pode criar uma variação de uma postura X ou uma outra variação Y, fazer uma aula mais intensa um dia, fazer uma aula mais suave outro dia, mas o nível de invencionismo no yoga está extrapolando, né? A gente vê aí coisas que fogem
do que a gente poderia considerar aceitável, normal, sei lá, né? Yoga com cabra, yoga com cerveja, yoga com vinho, yoga com arma, yoga com não sei o que lá, yoga com... Aí, por quê? Porque a pessoa precisa se distrair. E aí você para e pensa, cara, yoga é totalmente o oposto. Yoga não é para se distrair. Yoga é para se encontrar. Yoga é para que você olhe para você, porque você já passa a vida inteira tentando evitar olhar para você, porque você já se acha insuportável, insignificante, inseguro, né? E você não consegue ficar consigo mesmo. E ali o yoga te convida, fecha o olho, fique em silêncio. E agora olha para o teu corpo, aí olhar para o teu corpo, ai, que corpo horroroso que eu tenho, que dor, que não sei o que lá. Observa a tua respiração, que respiração, respirar fundo, não sei o que. Eu respiro, nossa, nunca parei para prestar atenção nisso. Olha para a sua mente, aí você tem que lidar com os seus pensamentos, com as suas emoções. Mas uma hora você tem que lidar com eles mesmo, porque você enfia eles para baixo do tapete o tempo todo. Não, eu não vou lidar com esses pensamentos agora, não estou afim. Não vou lidar com essas emoções agora, eu não estou afim. Aí você vai só enchendo o saco, né? Vai aumentando ali a quantidade de coisas com as quais você não quer lidar. Vai chegar um momento que aquilo tudo explode. E na hora que aquilo explode, já foi tarde demais, porque você já perdeu totalmente o controle de tudo. Então, o yoga ele te convida para essa mesmice, digamos, né? Ficar com você, em silêncio, repetir os movimentos, se tornar muito bom em executar esses movimentos, dominar esses movimentos, dominar a tua respiração, estabelecer um comando sobre os seus sentidos, sobre a sua mente, que não são coisas simples. Então, se a cada dia você faz uma coisa diferente, com uma música X, você está sempre se distraindo e se distanciando. Você não tem tempo de estar com você, você não tem a oportunidade de estar com você. Então, você que é um professor jovem, está começando aí, cara, não tenha medo, né? Não se sinta obrigado a agradar todas as pessoas. Você não vai agradar. Eu já tenho mais de 20 anos nisso e até hoje tem pessoas que entram para fazer minha aula e não vão ficar felizes com a minha aula. Não é aquilo que as pessoas estão procurando. Mas haverá uma ou outra que fala, caraca, Bruno, aquilo que você falou hoje para mim foi maravilhoso, que bom que eu te encontrei, nossa, não sei o que, né? E ponto final. Então, apresenta para todas essas pessoas o que o yoga é de verdade e não o que os outros querem que o yoga seja, porque aí você está fazendo um desserviço ao yoga, que é tentando inventar uma coisa que não existe. Então, a gente estava falando disso hoje mais cedo, né? Até hoje, 20 e poucos anos dando aula, às vezes tem 2 pessoas na minha aula, tem 3 pessoas na minha aula, não é aula cheia não, não é aula lotada não. Por quê? Porque yoga é para pouco, gente. Yoga não é para todo mundo. Yoga é para essas pessoas que estão determinadas a fazer essa investigação. E são pouquíssimas pessoas que estão determinadas a fazer essa investigação. E não é uma questão de, yoga é caro. Não, 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 não. Não, o yoga pode ser até caro, sim. Mas como a Marcela está falando, eu tenho mais de 300 aulas gravadas. Você pode fazer minhas aulas gravadas aí no YouTube de graça. De graça. Mas eu vou te convidar para essa reflexão. Então é isso que a gente tem que ter em mente. A gente não precisa dissolver o yoga num produto que seja palatável para as pessoas. O yoga vai incomodar, o yoga vai fazer você pensar, o yoga vai fazer você enfrentar os seus pensamentos, as suas emoções. O yoga não é confortável, não é. Quantas vezes a gente não chorou numa aula, quantas vezes a gente não se sentiu frágil e tudo mais. Mas depois a gente entende que tudo isso faz sentido. Então,
Seja honesto com o yoga. Eu tento ser honesto com o yoga que eu aprendi com os meus professores até hoje. E eu estou aí há mais de 20 anos dando aula, não fiquei rico, nada disso, não sou famoso, não tenho 1 milhão de seguidores no Instagram, pelo contrário, meu Instagram é até fechado, né? Hoje em dia você só acessa o Instagram do meu estúdio, o meu pessoal, só a minha família e os meus amigos de infância vêm, porque eu quis me afastar desse excesso de informação, que também estava fazendo mal para mim, né? Não estava mais legal para mim aquele negócio, eu perdia muito tempo com isso. E é isso no final das contas. Sejam honestos com o yoga, sejam honestos com o yoga. Apresentem o yoga como ele é. E acho que isso nos traz uma paz, um relaxamento também, no sentido de que eu não estou inventando nenhuma moda. É isso aqui, como eu aprendi dos meus professores. Se alguém vai gostar, bom. Se alguém não vai gostar, bom também. Porque sabe por quê? No final das contas, isso é para mim. Não é nem para os meus alunos, é para mim. O processo é meu. Eu, como professor, compartilho esse processo com outras pessoas. Mas, acima de tudo, é o meu caminho, é a minha vida. E isso está acima de tudo. Por mais que eu tenha aluno ou não tenha aluno, para sempre eu vou continuar nesse estilo de vida que faz sentido para mim. Isso é maravilhoso, né? Você falar que o processo é seu, né? É do professor, que realmente o processo de quem está fazendo a aula, o processo é de cada um, né? A prática, o professor está ali para conduzir, mas quem, como aluno, o processo é dele, né? Como ele entrou naquela aula, como ele vai sair, todo aquele processo da prática é de cada um, é realmente individual. E isso que é lindo no yoga, né? Exato. E, Bruno, a gente falou demais. Nossa, amei todas as suas respostas. E a gente tem que finalizar, né? Então, eu queria que você deixasse aqui seus projetos, o que você tem, se você quiser convidar as pessoas para algum projeto seu, falar o que você quiser falar. Bom, aqui no Rio eu tenho o meu estúdio, o Yoga Bhumi, que se encontra na Barra da Tijuca e que tem aulas ali todos os dias, aberto a todos, né? Yoga é para todo mundo, eu acolho todos os alunos com todas as suas capacidades e limitações. Então, se você é daqui do Rio, mora aqui pela Barra, se interessa por praticar yoga, gostou desse papo que eu tive aqui com a Marcela, pode me encontrar lá no meu estúdio. Eu tenho meu canal ali do YouTube, através do qual eu compartilho as minhas práticas, as minhas reflexões também. Tem muito material ali, deve ter quase uns 1000 vídeos ali para você explorar. Então, fique à vontade também para me procurar Bruno Jones no YouTube. Todas as segundas-feiras eu tenho um grupo de estudos que acontece aí há mais de um ano, talvez há quase 2 anos. A gente vai estudando composições, diferentes composições ali de yoga, de Vedanta. Então, toda segunda-feira às 8 horas da noite, se você tem curiosidade em saber um pouquinho mais sobre esse estudo, me manda ali um direct pelo o Instagram do Yoga Bhumi, ou me manda ali uma mensagem até pelo próprio site, né? O site do Yoga Bhumi tem ali um contato, você pode me mandar, e aí eu sempre permito, ali sempre deixo que a pessoa assista uma aula sobre os estudos para ver se ela se identifica com a coisa e pode seguir ali junto comigo estudando, junto com os meus alunos estudando constantemente, né? Esses alunos, como eu disse, já estão aí há uns 2 anos comigo e é isso, é um estudo contínuo. Então é só chegar lá e se tiver interesse, participar com a gente. E tem também os cursos de formação, né? Todo ano tem curso de formação para professores. Esse ano houve uma mudança ali no formato do curso, que
pode ser totalmente online para as pessoas que só desejam se aprofundar nos seus estudos e práticas, e tem um modelo híbrido também, online e presencial, para aqueles que desejam tornar-se professores de yoga com certificação internacional. Eu acho que esse modelo ficou bem interessante, bem bacana, porque tem realmente quem não queira seguir para dar aula, né? Tem a opção de fazer uma parte do curso. E vale muito a pena, né? A minha primeira formação eu fiz com o Bruno, e realmente é uma formação bem completa, que vai colocar tudo ali do que você precisa para poder passar o yoga, tem na formação. Eu vou deixar todos os links aqui, YouTube, Yoga Boom, acho que são esses dois, né? E aí, são os dois, né? E o site, o YouTube e o Instagram do Yoga Boom, você pode deixar os 3. Boa. E vou deixar o link do livro também, para quem se interessou já vai direto lá no site também, né? Mas já vai direto. Isso. E é isso, Bruno. Nossa, sim, tô super feliz porque você conversou com a gente. Eu acho que foi uma baita aula. Então, realmente ficou aqui uma aulona de Upanishads, de yoga. E muito obrigada. Gratidões. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Me sinto muito honrado de participar do teu projeto. E conte comigo sempre que precisar. É só chamar, dar um toque aí pelo WhatsApp, que a gente se conecta. Obrigada. E nos vemos no próximo podcast. Hariom. Namastê. Se você ainda não segue Rotina de Yoga, e se você puder, siga. Isso é muito importante para que os episódios fiquem mais visíveis e cheguem a mais pessoas. Aproveita, dá 5 estrelinhas e compartilha com os amigos. Obrigada!